data de hoje, a Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público Federal deflagram aqui no Brasil a Operação Mafiuse, que recai sobre uma organização criminosa transnacional especializada no tráfico internacional de cocaína, com ramificações em diversos países e que se atuava em conexão com outros grupos criminosos transnacionais para fazer o tráfico de cocaína em larga escala. A investigação revelou que o principal modal utilizado pelo grupo era o modal marítimo, em especial através do Porto de Paranaguá, local onde consolidaram uma rota fixa e enviaram diversos carregamentos ao exterior. De forma concomitante à atuação no modal marítimo, a investigação apurou que também atuava com o uso de aeronaves privadas para promover o tráfego transcontinental no modal aéreo, valendo-se de aeronaves pertencentes à própria organização criminosa e pilotos que a integravam para fazer essa finalidade. Em razão dos lucros obtidos com o tráfico, a investigação revelou que eles tinham uma complexa rede de interpostas pessoas físicas e jurídicas, por meio da quais movimentavam grandes quantidades de dinheiro e também utilizavam de outras metodologias de lavagem de dinheiro, como a exemplo de aquisições de bens, escrituração contábil, entre outras metodologias. Estão sendo cumpridos na data de hoje 31 mandados de busca e apreensão, 9 mandados de prisão preventiva aqui no Brasil, uma prisão na Espanha, além de medidas patrimoniais que somam um valor de aproximadamente 126 milhões de reais. A investigação revelou que apenas durante o período investigado, entre 2018 a 2022, dentro dessa estrutura de lavagem, os investigados movimentaram aproximadamente 2 bilhões de reais. A Operação Mafiuse decorre de uma ação contínua de cooperação jurídica e policial internacional firmada entre o Brasil e Itália e que vem perdurando desde 2019. Especificamente com a participação do Ministério Público de Turim, na região de Piemonte, na Itália, com o regrupamento operativo especial, os ROS Carabinieri italianos também da região de Turim, além daqui na parte do Brasil, a Polícia Federal do Brasil, através do Grupo Especial de Investigações Sensíveis do Paraná e as pertences da Polícia Federal na Paraíba, juntamente com o Ministério Público Federal, esse trabalho vem sendo desenvolvido e o que possibilitou a deflagração na operação de hoje. A investigação também contou com o apoio de outras instituições internacionais, como a Europol, a Interpol, a Diretoria Nacional Antimáfia da Itália, a Diretoria de Cooperação Jurídica de Cooperação Internacional da Polícia Federal, a Coordenação Geral de Repressão a Drogas e a Procuradoria-Geral da República. Em razão desse serviço, estão sendo deflagrados tanto a Operação Mafiuse aqui no Brasil, quanto a Operação na Itália, por parte dos membros da equipe conjunta de investigação. A Operação Mafiuse é um desdobramento da Operação REDS, que foi deflagrada pela Polícia Federal em março de 2022. Na Operação REDS foram desmanteladas organizações criminosas que forneciam a logística da remessa dos carregamentos de cocaína para a Europa através do Porto de Paranaguá. Durante aquela investigação foram identificados alguns grupos que contratavam essa logística em Paranaguá para remeter os seus carregamentos de cocaína. Entre eles um grupo de indivíduos provenientes do estado de São Paulo, vinculados a uma facção criminosa originária daquele estado, que vinham até Paranaguá acompanhar as remessas de cocaína. Também foi identificado, inclusive preso no decorrer das investigações, membros da máfia italiana que estavam aqui no Brasil intermediando a relação com traficantes para fazer a remessa da droga para a Europa, onde era recebida e distribuída por membros dos seus clãs, principalmente sediados na região de Piemonte, para promover o tráfico em larga escala naquele país. Esses membros italianos foram presos aqui no Brasil em 2019, na cidade de Praia Grande, e a partir de então iniciou-se um trabalho conjunto entre as autoridades brasileiras e italianas para revelar o grau de envolvimento e apurar detalhadamente todas as circunstâncias envolvendo essa atuação transnacional do narcotráfico. Em razão disso, foi iniciado esse trabalho conjunto entre o Brasil e a Itália e que acabou resultando na deflagração da operação na presente data, tanto no Brasil quanto na Itália. Trata-se de um trabalho conjunto. E a Operação Mafiuse consiste justamente no aprofundamento das investigações em face desse núcleo de indivíduos provenientes do estado de São Paulo, vinculados a uma facção criminosa originária daquele estado, e também associados aos mafiosos que também foram alvo daquela investigação. Com o aprofundamento das investigações, nós vimos que aquele núcleo era apenas uma parte de uma estrutura muito maior, com ramificações em diversos países, que promovia o tráfico internacional de cocaína em larga escala, inclusive com o estabelecimento de uma rota consolidada a partir do Porto de Paranaguá, um destino previamente definido, especificamente na região de Valência, na Espanha, onde eles tinham outro núcleo estrangeiro responsável por fazer essa retirada da cocaína, transporte, posterior distribuição, e com isso, a partir do
o estabelecimento de uma equipe conjunta de investigação com as autoridades italianas. A Polícia Federal, realizando essas investigações, acabou confirmando esses vínculos transnacionais com essas organizações criminosas, tanto relacionadas à máfia italiana quanto relacionadas a outras organizações criminosas da região dos Balcãs. E nesse contexto, por ser crimes transnacionais relacionados justamente à relação entre organizações criminosas brasileiras e organizações criminosas e mafiosas do exterior, trata-se de investigação que cabe apenas à Polícia Federal, enquanto órgão com atribuição para investigar crimes transnacionais, e ao Ministério Público Federal, quanto o órgão responsável por proceder com a ação penal e o processo desses crimes. A Operação Mafiosi era o resultado de um trabalho conjunto e mostra a importância da cooperação internacional entre as agências incumbidas de realizar o combate ao crime organizado transnacional e ao narcotráfico. Trata-se de um resultado de um trabalho árduo entre as agências envolvidas, visando a responsabilização dos envolvidos, a descapitalização patrimonial das organizações criminosas e o seu desmantelamento estrutural, financeiro, e viabilizando que as ações investigativas elas vão além das fronteiras, porque o crime organizado opera além das fronteiras, e em razão disso que é importante esse trabalho contínuo por parte da Polícia Federal, enquanto instituição responsável pelas investigações, do Ministério Público Federal, enquanto instituição responsável por proceder com a posterior ação penal, assim como das agências de segurança dos outros países que vêm promovendo esse trabalho conjunto. E a Operação Deflagrada hoje é apenas um resultado do quão importante é essa cooperação jurídica e policial no âmbito do combate ao crime organizado transnacional.